Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? A aula mais fácil, a mais gostosa de direitos humanos que você teve até agora. Por quê? Nós vamos falar de uma classificação meramente didática. Vamos falar dos direitos humanos e a sua divisão em gerações, como alguns gostam de chamar, né? Eu, por exemplo, não gosto desse termo. Então, a gente pode chamar de gerações ou dimensões. Aí você diz assim, Nilton, e é porque você não gosta que eu vou chamar de outra forma? Quer dizer que você quer mandar na minha vida? Você não é nem meu pai, você não é nem aquele que paga as minhas contas. Pois é, eu entendi aí já o seu questionamento inicial. Mas não é porque eu não gosto, é porque ele pode te induzir a um erro. Nilton, que erro? Quando a gente fala de geração, no caso aqui plural, gerações, dá uma ideia de que o que vem depois acaba suplantando, sobrepondo-se ao que veio antes, dá uma ideia de que o que vem depois é mais moderno do que veio antes, que é mais antigo, portanto há essa sobreposição. Pois é isso que eu não quero que você ache que é correto. Na verdade, quando a gente fala de gerações, a gente fala de gerações que se complementam, gerações que acabam instituindo um rol que é exemplificativo de direitos humanos, tá ok? Nilton, para de enrolação, me diz quais são essas gerações ou, como você disse aí, que prefere, dimensões, tá ok? Beleza. Então, vou puxar aqui inicialmente 3 setinhas. Nilton, a gente vai ficar somente com essas 3 setinhas? Provavelmente não, mas por enquanto essas 3 me servem muito bem. Vou dividir, certo? Em direitos humanos de primeira, em direitos humanos de segunda, em direitos humanos de terceira geração ou dimensão. Esses direitos humanos de primeira geração ou dimensão são aqueles oriundos da Revolução Francesa. Eles estarão presentes dentro do nosso ordenamento jurídico no último artigo da Constituição de 1824, aquela que é lembrada por conter o poder moderador, a primeira Constituição ainda no período imperial brasileiro. Esses direitos de primeira geração são direitos ligados à liberdade. São direitos ligados à liberdade. Nilton, então, pera ainda. A época, lá durante todo o processo anterior à Revolução Francesa, nós necessitávamos nos libertar do poder absolutista. Nós quem? Principalmente o povo conduzido pela classe burguesa. Então, são direitos ligados à liberdade. Nilton, segunda geração ou dimensão, ligados à igualdade, ligados à igualdade. Ah, Nilton, beleza, isso é muito fácil, eu estou entendendo muito bem, não é a primeira vez que eu tenho contato com esse conteúdo, ok, então você já está aí de parabéns. Terceira geração, a dimensão, ligado, só para que a gente tenha um lema da Revolução Francesa, fraternidade, mas não necessariamente na prova pode vir fraternidade. Aliás, eu acho muito mais fácil na prova vir o termo solidariedade, tá ok? Nilton, esses direitos de liberdade, eles podem ser chamados como? Esses direitos de igualdade podem ser chamados como? E esses direitos de fraternidade podem ser chamados como? Os direitos de liberdade são os direitos que nós chamamos de direitos civis e direitos políticos. Direitos civis e direitos políticos. Nilton, o que eu defino como direitos civis e direitos políticos? São aqueles direitos que pedem para que o Estado não intervenha no seu direito a voto, no seu direito à propriedade. Aí eu tenho exemplos respectivos de direito político e direito civil. Nilton, então, peraí, se o Estado não intervém, eu digo não para ele. Portanto, esses direitos aqui, eles terão uma conotação negativa, também são chamados de direitos negativos. Quem cai de paraquedas numa prova de concurso, que atribui a direitos humanos sempre uma indagação positiva, sempre uma visão positiva, quando encontra o termo negativo, tende a se complicar um pouquinho, tá ok? Ah, Nilton, mas espera ainda. Eu ouvi dizer que eles também podem ser chamados de
outras formas. Podem ser chamados de outras formas. Podem ser chamados de quê, Newton? Podem ser chamados de direitos. Aí, no caso, seriam direitos formais, tá ok? Direitos formais, ou, se você preferir, chamá-los de direitos clássicos. Direitos formais ou direitos clássicos, formais ou clássicos. Então, tranquilo, isso aqui é uma parte introdutória, tá tudo muito bonitinho, tá tudo na sua cabeça, tá ok? Newton, os direitos de igualdade, aí você lembra, direitos de igualdade e direitos de segunda geração. Segundo em inglês, second. Primeira parte da palavra second, sec, S-E-C. Portanto, direitos sociais, S, direitos econômicos e direitos culturais. SEC, de second, direitos de segunda geração. Sociais, econômicos, direitos econômicos e direitos culturais. Newton, o que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o direito à educação, direito à saúde, a uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado. Então, aqui, direito à inserção na vida cultural do Estado. Então, aqui eu vou ter certos direitos sociais, econômicos e culturais. Ao contrário dos direitos de primeira geração que emanam da Revolução Francesa, quando eu peço para o Estado não intervir, esses aqui são posteriores à Revolução Industrial também no século XVIII, e eles vão pedir, principalmente após o século XIX, que é a segunda fase da Revolução Industrial, para o Estado atuar, para que o Estado não permita que as desigualdades imperem. Então o Estado vai tentar equilibrar a balança. Newton, beleza. Então aqui, ao invés de direitos que eu considerei direitos negativos aqui em cima, aqui eu terei direitos positivos. Direitos positivos, tá ok? Nenhum tipo de problema até aqui, mas eu posso chamar também, Newton, de outra forma? Pode sim. Bem ali em cima eu não falei dos formais ou clássicos, não é? Esses aqui, eles são mais presentes no seu dia a dia, não porque os outros aqui de cima não sejam, mas porque você mais visivelmente os nota. Newton, como assim? Esses aqui vão ser chamados de direitos não formais ou clássicos, mas de direitos reais ou concretos. Direitos reais ou concretos. Tranquilo? Não vejo aqui nenhum tipo de problema. Até aqui só tenho efetivamente ainda uma parte introdutória, tá ok? Newton. E os direitos de fraternidade, eles são chamados de direitos coletivos, são os direitos coletivos e são os direitos difusos, coletivos e os difusos, tá ok? Newton, qual seria a diferença entre coletivo e difuso? O coletivo atende a um grupo específico, como, por exemplo, uma população quilombola, e os difusos a grupos de caráter indeterminado. É uma tentativa de diferenciar, mas você vai ver que na prova não vai ter muita essa diferenciação, não. Newton, me dá exemplos, então. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito do consumidor. São tipos de direitos coletivos e difusos, tá ok? Note que eu também tenho aqui uma prestação positiva do Estado. Note que eu estou dando a você aquilo que as outras constituições da República Federativa do Brasil, por exemplo, não deram. Esses direitos coletivos ou difusos, eles são inaugurados pela Constituição de 1988, tá ok? Existem alguns autores que falam de direitos de quarta geração, que seriam o pluralismo político, a democracia participativa. Ah, Newton, então, beleza, eu sei que tem uma quarta geração. Pois é. O problema é que nós não temos um consenso em torno desse acesso à comunicação, né? Acesso à informação, pluralismo político, democracia participativa, não temos. Inclusive, você vai ver que tem alguns autores que defendem o direito de quinta geração. Aí deslocariam um direito como, por exemplo, o direito à paz,
que é um direito que na maioria dos doutrinadores é colocado como direito de terceira geração e colocariam ele lá para uma quinta geração, criando um grupo, né, uma geração específica para o direito à paz. Então, via de regra, prova, para que fique dentro da segurança dos doutrinadores, ela vai cobrar principalmente aqui esses três que são os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, ou, só para a gente não esquecer, se preferir, direitos de solidariedade. Então, partindo dos nossos exemplos, direito à paz, direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à paz, foi o primeiro que eu falei, direito do consumidor. Então, você tem aqui esses como principais, tá ok? Essa é uma divisão didática. Você deve conhecer porque geralmente ela não é cobrada assim de antemão, mas ela pode criar umas pegadinhas. Exemplo, eu posso pegar o direito à moradia, que é um direito social, e confundi-lo com o direito à propriedade, que é um direito civil. Eu posso pegar o direito à reunião, que é um direito individual de caráter coletivo, ele confundia com o direito coletivo, assim como o direito de associação ou o direito de sindicalizar-se, tá ok? Então, as pessoas aqui podem ter esse tipo de confusão. Essa é a primeira parte da nossa aula. A gente já tem um bom tempo de aula só com isso aqui, tá ok? Detalhe, nossa aula não vai ficar só nisso. A gente vai ter agora um outro assunto. Que assunto é esse? A gente vai falar de uma outra coisa muito gostosa a respeito dos direitos humanos. Newton, que coisa gostosa é essa? São as características. Newton, como assim as características? Claro, eles devem ser caracterizados de alguma forma. Aí no seu material, o que foi que eu fiz? Eu coloquei historicidade, universalidade, inalienabilidade, inexauribilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, inviolabilidade, complementariedade, efetividade, concorrência, limitabilidade, vedação, retrocesso, que é bem interessante, indivisibilidade, aplicação imediata, isso trabalhando também um pouquinho do que seriam os direitos fundamentais. Para encerrar, falei da essenciabilidade. Newton, são muitos, claro. Eu estou tentando aí fazer com que você não seja pego de surpresa na prova. Newton, mas desses aqui, cara, a gente vai trabalhar principalmente quais? Para você ter noção, esses dois primeiros aí, historicidade e universalidade, por mais que sejam fáceis, estão sempre em prova. Então vamos colocar logo eles aqui. Vamos falar de historicidade, e vamos falar de universalidade. Newton, me explique aí, por favor, os dois. Vamos começar por historicidade. É fácil, é quase que autoexplicativo. A gente vai ter aqui os direitos humanos sendo tratados como um conjunto de direitos frutos de um longo desenvolvimento histórico, ou seja, aquilo que hoje é considerado um direito humano que preserva a dignidade da pessoa humana, no passado sequer era questionado. Então, esse direito que hoje preserva a dignidade da pessoa humana, ele é fruto de uma longa evolução, na verdade um longo caminhar, porque a palavra evolução ficaria muito pesada, um longo caminhar histórico da humanidade. Então, você volta bem no tempo e vai ver que alguns direitos discutidos hoje sequer poderiam ser pensados no passado. Imagine que o acesso à informação, ou melhor, sendo mais específico, discutir o acesso à informação do mundo virtual é algo impensável no início do século XIX. Portanto, a humanidade caminha, novas tecnologias, novas situações são apresentadas e os direitos humanos acompanham o caminhar histórico dessa sociedade. Tá ok? Universalidade. Independente de raça, independente de sexo, independente de cor, independente de origem nacional ou étnica, independente de qualquer tipo de discriminação, os direitos humanos são a
todos, sejam eles países signatários ou não dos acordos internacionais, sejam eles países signatários ou não da própria Organização das Nações Unidas. Então, na essência, esses direitos humanos eles são universais, eles são a todos. Essa é uma de suas características. Vamos deixar espaço, vamos ver dentro do nosso material quais são os outros dois mais importantes. Temos a inalienabilidade, os direitos humanos não podem ser negociados, creio que esse aí ele já seja para você, certo? Meio que também autoexplicativo. Temos a inexauribilidade, gostei desse, inexauribilidade. Newton, por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe nem pronunciar inexauribilidade. Quanto mais explicar, a tu ver, né? Nem tudo que é feio, nem tudo que é, assim, meio que estranho, assusta. Newton, vamos botar logo outro aí com ele, vamos. Um que é a irrenunciabilidade. Aí você diz assim, Newton, mas a irrenunciabilidade, ela efetivamente é autoexplicativa. Aí você vai ver que eu tenho uma pegadinha. Tá ok? Newton, o que é a inexauribilidade? A pergunta, você sabe o que seria exaurir-se? O que seria exaurir-se? Seria esgotar-se em si. Onde é que nós temos, certo, essa característica de exaurir-se, de esgotar-se? Você pega a Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 5º, inciso 144, sobre a segurança pública, você vai ter um rol taxativo, um rol cujos elementos se esgotam ali, que são as instituições ligadas à segurança pública. Mas quando você pega, por exemplo, o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, você pega todos aqueles incisos, você nota que eles são exemplos, que eles não se esgotam, que eles não se exaurem. Então, Newton, inexauribilidade é o não esgotamento, ou seja, nada mais é do que um rol exemplificativo, não rol taxativo. Então, um rol exemplificativo. Newton, irrenunciabilidade, eu sei o que é. É não poder renunciar. Você vai fazer uma pesquisinha, certo? Sobre o arremesso de anões na França. E você vai ver que, via de regra, a regra é, os direitos humanos são irrenunciáveis. Você não opta por eles serem ou não protegidos. Eles não são seus porque você quer. Eles são seus porque a sua dignidade precisa deles. Então, Newton, se eu não posso renunciar, está tudo bem, está tudo feito. Não. Imagine que você renuncie o direito à liberdade. Ah, minha casa está horrível, minha sogra está enchendo meu saco, a minha mulher todo dia pede dinheiro. Por favor, me prenda, eu quero renunciar ao meu direito à liberdade. Eu lhe digo não pela característica da irrenunciabilidade. Porém, um reality show, ele convida pessoas para se inscreverem pagando R$1,5 milhão. Aí você vai lá e eu quero ficar confinado nessa casa, vivendo tudo de ruim com a pessoa pode viver, vendo mulher gostosa de um lado para o outro, tomando banho de piscina o tempo todo, me bronzeando e bebendo cerveja, nas festas ficando muito doido, mais ou menos o que eu já faço aqui fora, só que lá com a possibilidade de receber R$1,5 milhão. Newton, você renunciou ao direito à liberdade, você renunciou ao direito à privacidade, intimidade, você renunciou a esses direitos. Não, não, não. Eu limitei temporariamente o uso deles, mas eles estão lá e eu posso a qualquer momento dizer que eu quero que eles sejam protegidos. Então não é renúncia, é uma limitação temporária e voluntária do uso do direito, por isso que a regra continua sendo a irrenunciabilidade, tá ok? Renunciabilidade, então a gente já deixa espaço aqui para outros dois que sejam considerados importantes. Aí tem prescritibilidade, via de regra não prescreve no campo internacional. Inviolabilidade. Tem uma outra que eu adoro, que é a complementariedade. Newton, onde é que está a complementariedade? Abaixo de inviolabilidade. Então, a gente tem aqui complementariedade. Newton, por que você parou para comentar a complementariedade? E qual seria o próximo que você comentaria? A vedação. Vedação é o quê? Proibição ao retrocesso. Retrocesso. Retroceder nunca, render-se jamais. A complementariedade, bem aqui, ó, ela está ligada à indivisibilidade dos direitos humanos. Vem para cá comigo. Quando eu lhe apresentei aqui o que seriam as dimensões ou gerações,
Eu falei que você tivesse cuidado com o uso do termo geração. Por quê? O Estado não interviu, portanto, respeitou os direitos de primeira geração. Tranquilo, tá bom. Não precisa respeitar os de segunda, que seriam prestações positivas. Mentira. Os de primeiro eles devem ser dados, adicionados aos de segunda, adicionados aos de terceira, e se você pacificar o entendimento de uma quarta ou quinta geração de menção, eles têm que se complementar, porque já pensou? Olha que coisa legal, eu vou lhe dar aqui o direito à vida. Olha, eu vou te dar o direito à vida, mas eu vou lhe privar do direito à dignidade. Que legal, né? Olha, Newton é assim? Não. O direito à vida é complementado pelo direito à dignidade e o direito à dignidade é complementado pelo direito de estar vivo. Então, complementariedade, indivisibilidade, eles não podem ser divididos, dissociados, tá ok? Newton, tranquilo, vamos lá para o nosso outro caso, vamos lá para o nosso outro exemplo. A gente tem a tal da vedação ao retrocesso. Vocês têm a tal da vedação ao retrocesso. Newton, como é que eu falaria esta mesma expressão de uma outra forma? Irretroagibilidade. Eita, Newton, que palavra bonita, vai ser nome do meu segundo filho. Venha cá, irretroagibilidadinho, porque você está muito danado. Não tem problema. Vamos para uma expressão mais simples. Cliquet. Newton, o que é isso? Cliquet. Não dá uma ideia não sei se na cabeça de vocês, dá uma ideia de onomatopeia, de clique. Dá uma ideia? Quando um alpinista, ele está subindo uma montanha gelada, aqui no Ceará a gente tem muitas dessas montanhas. São pelo menos 15 montanhas a serem escaladas, todas praticamente te levam à era glacial. Sobral, Irauçuba, Tauá, todos têm esse tipo de montanha. Então, você no norte do país parece que tem também, né? Tem umas regiões assim que tem essas coisas muito geladas. Aí você vai, o mosquetão e pá, clique. Ele travou. Agora, meu amigo, só quando você for para cima. Ele não vai destravar para fazer você descer. Newton, como assim? O efeito cliquet, ele tem esse nome por conta da onomatopeia do clique do mosquetão, que vai ser uma lembrança de que esses direitos não podem retroagir. Então, é uma forma bonita de tentar pegar você na mais vil das pegadinhas. Ou seja, efeito cliquet, que está ligado à vedação do retrocesso. Vamos para mais um aqui, ver se você tem, certo? Mais um que, porventura, você tenha aí dificuldade. Tem um aí, tem a aplicabilidade imediata. Cuidado, viu? Por favor. Aplicabilidade imediata. Newton, eu acho que você se confundiu. Não, eu tentei lhe confundir. Não é aplicabilidade. Olha aqui para você nunca esquecer. Não é aplicabilidade. É aplicação imediata. Newton, então, quer dizer que dentro daquela classificação de José Afonso da Silva da aplicabilidade das normas de eficácia plena, contida e limitada, as normas de eficácia limitada não teriam aplicação imediata, seria aplicação mediata. Então, quer dizer que nem todos os direitos humanos, aí cabe mais para quando esses direitos humanos são incorporados ao nosso ordenamento jurídico. Dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do que seria os parágrafos finais do artigo 5º, você teria uma série de coisas importantes a serem entendidas, dentre as quais a aplicação imediata. Então, a aplicabilidade imediata só lhe daria os direitos humanos que foram incorporados e viraram fundamentais como sendo direitos humanos de eficácia, direitos de eficácia plena ou de eficácia contida, mas há a possibilidade de direitos de eficácia limitada, cuja aplicabilidade não seria imediata, mas a aplicação seria imediata. Então, por favor,
Não confunda aplicabilidade. Isso cabe muito mais aos direitos fundamentais, ou seja, aos direitos humanos incorporados ao nosso ordenamento jurídico. Então aí você tem o que eu considero de mais importante sobre essa parte, que é uma parte bem gostosa, bem interessante do conteúdo, e a gente vai agora para as nossas questões. Vamos lá. No plano da teoria geral, certos atributos seriam inerentes aos direitos humanos. Acerca das características principais dos direitos humanos, é correto afirmar, item A. A irrenunciabilidade dos direitos humanos deve ser harmonizada com a autonomia da vontade, onde se conclui que a pessoa civilmente capaz pode se despojar da proteção de faceta de sua dignidade. Exemplo do famoso caso francês do arremesso de anões. Vem para mim. O famoso caso do arremesso de anões, que consistia numa casa noturna, dar aos seus clientes a possibilidade de arremessarem anões à distância, ele foi levado à Suprema Corte Francesa e foi negado a prática, né? Uma coisa que acaba degradando a dignidade da pessoa humana. Porém, alguns indivíduos, no caso um anão, ele quis continuar sendo arremessado, porque era através daquele emprego que ele sustentava a sua família. Mesmo assim, a Suprema Corte não considerou a vontade do anão e proibiu o arremesso de anões. O que você pode ter uma limitação voluntária e temporária do uso do direito, mas para a Suprema Corte Francesa aquilo seria renúncia, então não permitiu. O item A é falso. B. Admite-se a relatividade dos direitos humanos, pois estes colidem entre si e podem sofrer restrições por ato estatal ou de seu próprio titular. Exemplo da vedação de associações para fins paramilitares previstos pelo Poder Constituinte originário. Primeiro, está aí que o item é verdadeiro, segundo outro exemplo. Certo? Qual é o direito que você considera mais fundamental? O direito à vida. Então você vamos pegar aqui o nosso velho e bom direito constitucional. O direito à vida ele se desdobra, né? Em direito de estar vivo, e o direito de viver com dignidade. Viver com dignidade. Aí você imagina uma mãe que espera um filho anencéfalo. Ela alega, em nome da sua dignidade, que quer antecipar o parto. Só que a criança vai ter o direito de estar viva, embora nós tenhamos aqui um questionamento sobre o que é estar viva. Então a dignidade se sobrepõe a isso que seria a vida, e nós temos a possibilidade de antecipação de parto de acordo com a DPF 54 de 2012. Mas isso aqui é só um exemplo, posso lhe dar outro. Exemplo, mais uma vez a vida. Tem o direito de estar vivo, a gente pega o nosso próprio ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico aqui, ele vai fazer com que lá no artigo 5º, inciso 47, nós temos a vedação à pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O salvo é exceção. Então, eu posso ter pena de morte em caso de guerra declarada. Então, nenhum direito à vida é absoluto. Portanto, os direitos são relativos. Resposta correta, o item B de bola. Vamos continuando aqui. Item C. Tendo em vista que as normas de proteção aos direitos humanos não integram os chamados jus cogens, ou seja, não brotam do direito internacional. Portanto, eu já paro de ler, porque esse item aí ele já está falso. D. A imprescritibilidade dos direitos humanos não alcança a pretensão à reparação econômica decorrente de sua violação. Portanto, inexiste direito à indenização por violação a direitos humanos ocorridos durante o regime militar. Existe sim, indiscutivelmente. Hoje em dia, algumas pessoas chamam até isso de maneira pejorativa de bolsa ditadura, tá ok? Então, o item é falso. Item é, em razão, inclusive nós tivemos recentemente a Comissão Nacional da Verdade e a Caravana da Verdade, que tentavam aí descobrir essas violações ocorridas durante o governo militar. Recentemente também tivemos aí uma discussão a respeito de um documento da CIA que mudou um pouquinho a visão sobre um general na ditadura militar, que é o Ernest Geisel, que era considerado o general da abertura. Mas isso aí é outro assunto. Item é, em razão do caráter histórico dos direitos humanos, existe consenso doutrinário, já falou em consenso doutrinário, tem tudo para estar errado, acerca de sua divisibilidade, estabelecendo-se independência entre os direitos humanos e priorização de sua exigibilidade a partir do espaço geográfico em que seu titular esteja inserido. Não é divisibilidade, é indivisibilidade. Eles não podem ser divididos, compartimentados, portanto o item está incorreto. Mas eu falei, quando diz existe consenso, já dá certo um teor de coisa falsa. Próxima. No que tange às características e especificidades dos direitos humanos, item A. A irrenunciabilidade determina que a autorização, consentimento titular do direito humano não justifica ou convalida qualquer violação ao seu conteúdo. Claro, ele não pode renunciar, então por mais que ele queira, ele não vai justificar ou convalidar uma violação. O item A de cara já é a resposta B. A imprescritibilidade implica o reconhecimento de que os direitos humanos podem ser reivindicados a qualquer tempo,
com exceção dos direitos humanos de terceira geração. Já para, qualquer direito humano, dentro da regra do campo internacional, são imprescritíveis. Claro que dentro do ordenamento jurídico você vai ter aí algumas limitações a essa imprescritibilidade. Lembre que nem as características são absolutas. C. A indivisibilidade é caracterizada pela primazia conferida aos direitos civis e políticos em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Vem para mim. Está falando de primazia dos direitos de primeira geração em detrimento aos direitos de segunda geração. Não há primazia. A complementariedade, a indivisibilidade. Quando eu divido, eu digo que um pode ser aplicado e outro não. Vou definir qual é o mais importante. O item está incorreto. Item D. A interdependência ou interrelação, que é muito parecido com a indivisibilidade, transmite a ideia de que a dignidade da pessoa humana pode ser protegida de forma fragmentada. Mentira. Quando eu falo de interdependência, eu falo de não fragmentação. Eu falo de junção, eu falo de um todo. Direito aqui, direito aqui, direito aqui, junto os três e eu tenho esse rol de proteção. O item está falso. Item E. A inexauribilidade, ou seja, o rol taxativo, o rol exemplificativo, representa a taxatividade. Mentira, representa justamente o contrário. Representa a exemplificatividade. Então, o que eu tenho são exemplos de direitos, mas que podem ser ampliados. Portanto, resposta também incorreta. Única resposta correta, o item A de avião. Tá ok? Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!